O Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Hoje daremos início à nossa série Milagres Eucarísticos, onde nós iremos falar um pouco sobre alguns milagres eucarísticos comprovados pela Igreja e depois falar um pouco sobre as formações eucarísticas, sobre a Eucaristia. O primeiro milagre que nós iremos tratar é Lanciano, Itália, ano de 700. Em Lanciano, no século VIII, um monge da Ordem de São Basílio estava celebrando a Santa Missa. Terminada a consagração, a hóstia transformou-se em carne e o vinho depositado dentro do cálice em sangue. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970, depois em 1971 e ainda uma outra vez em 1981 com catedráticos de diversas áreas da Universidade de Siena. 3 foram os resultados obtidos. Que a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio. 2, que trata-se de sangue humano. Os vestígios contidos na carne e no sangue do cálice revelam que trata-se sempre do mesmo grupo sanguíneo, sangue comum aos judeus, mesmo grupo sanguíneo encontrado nas pesquisas que identificou o sangue no Santo Sudário. E por último, apesar da antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta, sem sinais de alterações, como se ainda fosse um sangue recém-colhido, um sangue fresco. Olhar para o lado sacrificial da Eucaristia nos faz renovar a nossa fé, assim como em Lanciano acontece essa transubstanciação, onde o corpo de Cristo se faz verdadeiramente carne e o sangue de Cristo se faz verdadeiramente sangue. Isso nos faz voltar com amor e piedade para a Divina Eucaristia. Assim como a passagem vai nos dizer, verbum caro facto est, o verbo verdadeiramente se fez carne, o verbo verdadeiramente se encarnou e veio a nós nesses movimentos que nós mostramos, e com isso, através daquilo que Ele nos dá na Eucaristia, faz também com que a gente possa ir até Ele nesse louvor e ação de graças através do sacramento da Eucaristia. Eucaristia, uma grande ação de graças. A Eucaristia apresenta-se mais visivelmente como uma grande ação de graças com que a Igreja, repleta do Espírito, invoca o Pai, unindo-se a Cristo e fazendo-se voz para a humanidade inteira. Nesta grande ação de graças, podemos perceber dois grandes movimentos. Um movimento ascendente, que está presente em toda a celebração, tornando a Eucaristia um evento jubiloso, ressaltando a Santa Missa Dominical e a sua ligação com a memória da ressurreição, fazendo com que nós possamos ir até Cristo. E, por outra parte, a alegria eucarística que eleva os nossos corações é fruto do movimento descendente que Deus realizou vindo até nós e permanece na essência sacrificial da Eucaristia, suprema expressão desse despojamento mediante o qual Cristo humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz.